Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 9, o movimento pentecostal no Brasil. Na aula de hoje nós vamos mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Também nós vamos pontuar o nascimento do novo movimento. Ao final da aula nós vamos explicar a expansão do avivamento pentecostal. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. O textuário da nossa lição, Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática, Deus derrama o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Não só no Brasil, mas como nós estudamos em toda a Europa, em todo o mundo, há uma grande necessidade do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja possa levar com poder e graça as verdades do Evangelho, a palavra de Deus, com poder e graça, fazendo a obra de Deus e o Senhor cooperando com a igreja com os sinais que se seguem, assim conforme a promessa que o Senhor Jesus fez, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o movimento de Atos se repete no Brasil. É o tópico de número 1. O movimento de Atos dos Apóstolos se repete no Brasil. O primeiro item da nossa lição, o Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19 e o versículo 2, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e faz uma pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita de forma diferente. Recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam o fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1 a 7. O apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e havia ali alguns discípulos que haviam sido batizados no batismo do arrependimento, conforme o batismo de João Batista, realizado nas
nas águas do Jordão, quando nós lemos logo no início do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Então, os discípulos haviam sido batizados do batismo do arrependimento. Mas, quando Paulo faz a pergunta a esses discípulos que estavam em Éfeso, se eles já haviam sido batizados, se eles já conheciam o Espírito Santo, melhor dizendo, eles disseram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. É quando Paulo então impõe as mãos sobre aqueles discípulos, quase, ou seja, 12 varões, e eles então recebem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas, falam em línguas estranhas e também começam a profetizar. No item de número 2, nós vemos a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos: a experiência da salvação e o batismo no Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida, automaticamente o Espírito Santo está sobre a sua vida, vem sobre a sua vida e começa a trabalhar na vida dessas pessoas, conforme esses vão dando lugar. O Espírito Santo vai moldando, vai trabalhando através da palavra de Deus, que o vai ajustando a chegar-se então a cada dia mais próximo de Deus, na presença de Deus. O batismo do Espírito Santo, conforme Jesus ordenou aos discípulos em Lucas 24, 49, que antes de ser assunto aos céus, que os discípulos, os apóstolos, os discípulos deveriam ir a Jerusalém e aguardasse no cenáculo, como eles foram, e ali então eles seriam revestidos de poder. Então o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, enquanto que a experiência da salvação é o trabalho do Espírito Santo na vida do pecador que se arrepende dos seus pecados e quer ter uma vida mais próxima de Deus, que quer ter uma nova vida. Essa pessoa nasce de novo e o Espírito Santo começa a trabalhar. Nada a ver com o batismo com o Espírito Santo que vem depois, é um revestimento de poder. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Por quê? Os discípulos foram batizados em águas, com o batismo do arrependimento, depois receberam o Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder com a imposição de mãos. O Espírito Santo já estava sobre aqueles discípulos, porém, eles não o conheciam. Esse recebimento, ou seja, o revestimento de poder, veio dar a eles uma nova experiência, a evidência física de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, você pode identificar fisicamente com a evidência de línguas. Já a experiência da salvação, ela também pode ser identificada através do comportamento pessoal que a pessoa vai ter em suas atitudes, no falar, no andar, no se comportar. As suas atitudes vai demonstrando que aquela pessoa ela recebeu a salvação em Cristo Jesus e está sendo a cada dia transformada pelo Espírito Santo, que está moldando a sua vida. Então, há aqui essas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Veja que
quando o apóstolo Pedro se levantou e pregou o evangelho, quase 3.000 almas receberam a Cristo como Salvador, depois mais quase 5.000. Nós vemos que o Espírito Santo foi trabalhando na vida da igreja primitiva, que começava agora a se comportar de maneira diferente, levando também a salvação que havia recebido a outras nações, a outros povos, a outras cidades, a outros lugares, e a igreja foi crescendo a cada dia. O terceiro item fala dos chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu também no Brasil e continua acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas no Brasil aconteceu por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início ainda do século XX, quando predominava a existência das igrejas históricas e também igrejas tradicionais que haviam no país. Muitos cristãos aqui haviam experimentado já a salvação em Cristo, mas não o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Quando esses missionários chegaram ao Brasil, já havia igrejas ali, igrejas históricas e também as igrejas tradicionais. Aqueles cristãos que estavam ali já eram salvos, mas não conhecia o bom Consolador, não conhecia ainda o batismo, o revestimento de poder que vinha sobre o derramamento do Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wingren começou a mostrar a esses cristãos que eles poderiam receber o batismo com o Espírito Santo, que eles poderiam ser revestidos de poder para viver uma vida cristã mais dinâmica, mais alegre, com mais fervor, com mais poder, com mais disposição e vencerem as lutas do dia a dia com mais facilidades. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Não dizendo que aqueles que não são batizados com o Espírito Santo não são fervorosamente cristãos, são fervorosos cristãos, mas o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo na vida desses crentes os torna mais fervorosos ainda, mais alegres ainda, mais corajosos, mais ousados para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus, do serviço de Deus em todas as terras. O tópico do número 2 fala do nascimento de um novo movimento, ou seja, a experiência da salvação, tanto os Efésios, o qual o apóstolo Paulo chegou ali pregando o batismo com o Espírito Santo, como também Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras, anunciando que os crentes que estavam ali poderiam receber também o batismo com o Espírito Santo. Isso era um novo movimento, as pessoas não conheciam, não sabiam desse derramamento do Espírito Santo. Muitas pessoas em nossos dias também não conhecem o batismo com o Espírito Santo, sabe que existe o Espírito Santo, a igreja está propagando este movimento pentecostal que vem sobre o derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas. E muitas pessoas são poucas, infelizmente são poucas, que desejam serem revestidas de poder, desejam receberem o batismo com o Espírito Santo. O item de número 1 fala da pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários que chegavam ao Brasil chamou a atenção das igrejas tradicionais e causou incômodo e preocupação. Eles ficaram preocupados com aquele novo movimento. Eles não sabiam que eles poderiam ser revestidos de poder, que eles poderiam falar línguas estranhas. Eles traziam
com certeza a Bíblia em suas mãos, mas não haviam sido ainda despertados para esse derramamento do Espírito Santo na vida deles. Eles não foram. Veja que os missionários que chegaram em terras brasileiras, eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas e nem das tradicionais. A irmã Celina de Albuquerque era membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou uma decisão de ficar em casa, em oração, em jejum, buscando a Deus para que o Senhor confirmasse se aquela doutrina que estava sendo ensinada, que estava sendo anunciada e pregada, era verdadeira ou não. Assim, enquanto a irmã Celina Albuquerque buscava a Deus a saber se aquela doutrina era certa ou não, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu esse dom de Deus, essa graça de Deus na sua vida, então foi considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo no país. Outros irmãos se ajuntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo porque acreditaram e desejaram receber o batismo com o Espírito Santo. Crer é uma coisa, ouvir falar é outra, desejar é outra e buscar ainda é outra. Então, aqueles que querem serem batizados com o Espírito Santo, que querem ser cheios deste glorioso Espírito Santo em sua vida, cheios do fervor espiritual, devem não só conhecer, devem desejar e buscar. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte acabou não concordando com aquele avivamento espiritual e promoveram então uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Esse tipo de concordância ele existe até hoje. Há uma contradição de algumas igrejas tradicionais que ignoram esse derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas, ignoram a evidência do falar em línguas estranhas. Então, mas nessa reunião, veja que apenas 9 irmãos nessa reunião se levantaram e foram convidados então a deixar a igreja. Por quê? Porque eles creram que eles poderiam receber o batismo com o Espírito Santo. Assim inicia então uma história de perseguição. Essa perseguição ela foi marcada naqueles dias e essa perseguição ela existe até hoje, tanto no Brasil quanto também em todo o mundo. Há uma perseguição contra os pentecostais. O segundo item fala do crescimento e da perseguição, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento, o revestimento de poder na vida das pessoas, com a evidência de falar em línguas estranhas. Enquanto ele foi crescendo, é claro que a perseguição então foi aumentando. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Jesus falou sobre uma perseguição, mas em Lucas capítulo 19, versículos 37 a 40, é bom nós lermos esse trecho da palavra de Deus para nós entendermos aqui. Eu vou buscar aqui esse assunto, que é para nós entendermos melhor por que as igrejas pentecostais, elas hoje são perseguidas. Veja que no tempo de Jesus, e os pentecostais, eles são perseguidos porque realmente é um povo que faz um barulho, né? Um barulho santo, um barulho pentecostal, um barulho de busca a Deus, um barulho que agrada ao Senhor, não é gritaria, mas é um barulho santo, que louva e que adora o nome do Senhor Jesus. Então, Lucas capítulo
de número 19, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículos 37 a 40, nós vamos ver aqui que havia uma perseguição dos fariseus por causa que houve um barulho também aqui. Veja bem, diz assim, ó, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a falar, começou a dar louvores a Deus em alta voz. Os pentecostais, eles buscam a Deus realmente em alta voz. Oram em alta voz, buscam o batismo com o Espírito Santo em alta voz, e às vezes pregam também em alta voz. É um barulho pentecostal, é um fervor espiritual. Veja que aqui começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus. Estavam ali presentes alguns fariseus que ignoraram, ou seja, eles não ignoraram, eles acharam que aquilo era um escândalo. Então eles vão até Jesus e disse, mestre, repreende os teus discípulos. Ou seja, era uma multidão que adorava a Deus, que glorificava a Deus em alta voz. Aí Jesus disse para os fariseus, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, os pentecostais realmente fazem um barulho, mas é um barulho que louva a Deus, que adora a Deus, que glorifica a Deus, não é gritaria. Há no meio pentecostal um barulho que não é de Deus, que não agrada a Deus, que são as gritarias, né? E as gritarias não são agradáveis a Deus, mas um barulho que louva a Deus, que glorifica o nome do Senhor. Então, isso é escândalo até hoje. Muitas pessoas se escandalizam desse barulho pentecostal. Veja aqui que as perseguições contra os pentecostais eram grandes. Elas se davam na esfera litúrgica, ou seja, né, enquanto se falava, enquanto se cultuavam a Deus, entre outras coisas. Por exemplo, nos primeiros batismos do Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o batismo com o Espírito Santo no ato batismal. Tentavam impedir que as pessoas assumissem um compromisso público de servir a Deus. É o que isso acontece no batismo em águas. Então, há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnavinga. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do mediante. Outros registros mostram também que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se protegerem. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Veja o que está escrito em Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o movimento pentecostal, ele não parou. Ele permanece até hoje, ele continua até hoje. Líderes, pregadores, pastores sempre incentivam os crentes a buscarem o batismo com o Espírito Santo. E nós temos notícias e até vemos muitas pessoas que continuam sendo batizadas com o Espírito Santo, continuam sendo revestidas de poder, continuam pregando o Evangelho, anunciando com fervor espiritual, com ousadia, com graça, com alegria, este poder de Deus sobre a vida das pessoas. Mas
os pentecostais também continuam tendo aí os seus perseguidores que não gostam do barulho pentecostal. E às vezes até porque confundem com as gritarias do neopentecostalismo. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. Então houve perseguições? Houve. As perseguições elas acontecem até hoje. Mas os crentes pentecostais e aqueles que estão ali no meio também recebem as intervenções gloriosas de Deus. A graça de Deus, a alegria de Deus, a paz com Deus, o ânimo, a disposição em cumprir a missão que lhe foi proposta por Deus aqui na terra. No Diário de um Pioneiro, que é uma obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, veja um seguinte relato que uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar também foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre também foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos também foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre, tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Então, esses são alguns de muitos sinais poderosos que estão descritos em um livro, escrito por Gunnar Wingre. Mas milhares de testemunhos são dados hoje no mundo inteiro de maravilhosas curas que o Senhor tem dado. E nós vemos a maior cura de Deus na vida de uma pessoa é a transformação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, fazendo a pessoa mudar de vida, mudar de atitude, mudar a sua fala, mudar as suas vestimentas, mudar o seu andar, o seu comportamento, a sua conversa. Ele muda, é uma vida nova, é um novo nascimento gerado pelo Espírito Santo no interior das pessoas. Então, foram sinais gloriosos e esses sinais eles continuam acontecendo no mundo. O tópico de número 3 fala da expansão do avivamento pentecostal. E aqui nós temos, no primeiro item, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil, e continua isso acontecendo aqui em Portugal, em toda a Europa, através do incentivo de pastores, líderes, pregadores que anunciam, que falam desse glorioso derramamento do Espírito Santo, que as pessoas busquem um modelo de crescimento. Ou seja, esse crescimento ele acontece de dentro para fora. Veja que começaram nos cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas e hospitais. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo na sua vida, esse revestimento de poder na vida do crente, do pentecostal agora, o leva a ser uma pessoa ousada, fervorosa, que fala com alegria, com mais fervor, com mais poder a palavra de Deus. E esse crescimento, ele acontece de dentro para fora, como acontece também a busca de pessoas
começa dentro da igreja, dentro das quatro paredes, não é fora. Essa missão da igreja começa de dentro para fora, começa dentro da igreja, dentro das quatro paredes, porque é dentro das quatro paredes que a pessoa ora, é dentro das quatro paredes que a pessoa jejua buscando a Deus, é dentro das quatro paredes que ele recebe o ensino da palavra de Deus, que ele é preparado ouvindo a palavra de Deus. Isso acontece onde? Dentro das quatro paredes, dentro da igreja. Depois ele sai para fora. Aí então ele vai pregar o que ensinou, ele vai anunciar com poder, através de uma consagração que ele fez, ele vai desenvolver aquilo que ele aprendeu. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender a expansão da obra, porque a obra continuava crescendo no Brasil, a cada dia mais se expandindo, porque os pentecostais levavam até as pessoas as novas de paz com o Evangelho e falavam do batismo com o Espírito Santo, que era esse revestimento de poder, e que é o que nós também, como pregadores dos dias atuais, também devemos fazer. Não só falarmos da salvação em Cristo, mas falarmos também que Jesus, além da salvação da alma, ele também batiza com o Espírito Santo. Ele também distribui os dons espirituais, e esses dons espirituais é uma distribuição feita pelo Espírito Santo à igreja, daqueles que estão preparados para isso. Então, naquele tempo o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. Hoje também hoje o Senhor continua a salvar pessoas, continua a curar pessoas, continua a batizar pessoas no Espírito Santo. Hoje ele permanece fazendo esta obra. Esta obra é uma obra gloriosa e continua sendo feita em todo o mundo. Aquele tempo aqui nós estamos falando do Brasil naquele tempo, mas essa obra se expandiu, e se expandiu por todo o mundo, por todas as nações, por todos os continentes, por todos os lugares, por todos os locais onde se é pregado a salvação da alma, e dizendo também que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. O avivamento pentecostal, então, ele foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. O que Jesus prometeu? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. Em todo lugar é assim. Os pentecostais em todo o mundo é assim, né? Buscam crescer evangelizando. Agora, se aparece alguém que quer se unir à igreja, estar na igreja, a igreja está a receber pessoas todos os dias. E cresce dessa forma também, é uma forma de crescimento também das igrejas, de pessoas que querem, enfim, servir a Deus. Então os pentecostais do Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam, discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Aqui em Portugal, por exemplo, nós estamos vivendo o início da pregação, estamos iniciando pregar o Evangelho em uma nação. Temos pouco mais de 2% de evangélicos no país, ou seja, e os pentecostais ainda são bem poucos, mas a igreja prega, anuncia, fala a palavra de Deus, é como se estivesse iniciando pregar o evangelho pela primeira vez em um país. E graças a Deus temos visto um crescimento dos evangélicos aqui no país. Segundo dados isso no Brasil, né, os dados do IBGE, em 2010,
os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas desse número, a esmagadora maioria de tradição pentecostal. Certamente, uma outra pesquisa vai confirmar uma alta deste número que foi feito aqui em 2010. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos anunciando a palavra de Deus, ensinando na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em o nome de Jesus.